Você que já está um pouquinho mais familiarizado com a área, já procurou saber um pouquinho, já deve ter escutado o termo imprint. O imprint, de forma mais simples possível de se explicar, nada mais é do que o animal imprimir em algo ou alguém um semelhante. Portanto, é a capacidade que o animal tem, ou melhor, é o desenvolvimento do animal para que este considere uma pessoa, um objeto ou uma situação como comum ao seu dia a dia e à sua vida. Muitas vezes, além de utilizado erroneamente, o imprint é considerado como otogenicamente restrito, ou seja, considera-se que este está restrito a uma única etapa da sua vida. Também um pouco de forma errada. Muitas vezes consideramos que apenas os filhotes desenvolvem algum nível de imprint. Devemos considerar que isso está errado. O termo otogenicamente restrito simplesmente explica que cada tipo de imprint será gerado em um período da vida diferente do animal. Mas ainda está um pouco complicado. Então vamos considerar da seguinte forma. Um filhote, ainda antes de abrir seus olhos, ele, com olhinhos fechados, irá piar. Então o pai virá e irá alimentá-lo ou a mãe. Este tomará os pais e mãe como uma fonte de alimento, mas ele ainda não sabe quem são estes. Ao abrir o olho, ele repete o mesmo ato, pia, e uma ave ou alguém se aproxima e o alimenta. Aí temos um primeiro imprint, ou seja, o animal imprimiu naquele ser, naquele indivíduo que o alimentou pela primeira vez que ele estava com os olhos abertos, uma imagem de um semelhante. Se é uma coruja que abriu os olhos pela primeira vez e foi alimentada ali, ela irá tomar aquela pessoa que a alimentou como seu pai. E, portanto, tudo a partir dali ela irá aprender observando aquele que ela tomou como seus pais. Da mesma forma, a partir daí dá-se continuidade aos diversos imprints no decorrer da vida do animal. Como, por exemplo, ao observar a área que seus pais convivem com este e o alimentam, forma-se um segundo imprint, aquele de ninho, um imprint no qual este saberá onde está o seu ninho. E por aí, observando seus pais, ele tomará todos os seus imprints, inclusive aquele de comum e estranho, tudo aquilo que é comum do seu cotidiano e faz parte da sua vida, para tudo aquilo estranho ou ameaçador. Como, por exemplo, temos alguns quadros de trauma, onde, por atitude dos pais, o filhote toma aquele objeto ou aquele outro animal como ameaçador. Sendo assim, então, podemos optar em algumas situações por quais imprints as nossas aves terão conforme ocorre o manejo. Claro que a maioria dos imprints são completamente incontrolados, como, por exemplo, o que chamamos de imprint sexual, a escolha de parceiro sexual pelo animal. Muitas vezes, mesmo um animal com o chamado imprint total, onde ele o considera o ser humano ou o seu tutor como pai, ainda assim algumas espécies conseguem selecionar parceiros sexuais de sua própria espécie. Então este, com certeza, é um dos mais difíceis de se controlar. Mas, por si, um dos mais simples, vamos considerar como um termo geral, o imprint total, este sim é de fácil controle e ocorrência. Muitas vezes, ao se adquirir um filhote, essa ave, conforme o seu manejo e conforme esta seja alimentada unicamente pelo seu proprietário, irá gerar o que chamamos de imprint total, onde esta muitas vezes não irá reconhecer outra coruja como seu semelhante, mas os seres humanos como seu semelhante. Com certeza, principalmente em corujas, esse imprint é muito viável, pois
ele irá aumentar drasticamente o vínculo do animal com o seu objeto do imprint, ou seja, aquela pessoa que ele considera como imprint. Por outro lado, esse imprint pode gerar muitas vezes efeitos colaterais indesejados. Uma ave que o considere como semelhante ou como um oferecedor de alimento unicamente pode tornar-se agressiva e territorial com você ou desenvolver o mais conhecido, o hábito de vocalizar ao ver o seu objeto de imprint. Portanto, a ave pode piar muito e excessivamente na sua presença ou no local que ela considerar como o ninho dela ou algo do gênero. Da mesma forma, a ave pode tornar-se extremamente agressiva na presença de alimento ou em seu ninho, afinal, você nada mais é do que uma outra coruja e um competidor. Ainda assim, se considerarmos pela ausência deste imprint, devemos considerar também os seus prós e os seus contras. Muitas vezes, animais que não desenvolvam um imprint total, portanto, animais adquiridos quando adulto, ou que mesmo adquiridos filhotes, é utilizada uma metodologia específica para evitar o imprint total, esses animais, em sua grande maioria, podem não desenvolver a capacidade, na verdade, o hábito de piar ao ver seu manejador. Todavia, biologia não é matemática. Isso não é dado como regra, haja visto que algumas aves, mesmo adultas, aprendem a vocalizar conforme o manejo e o vínculo com o seu tratador. Todavia, por regra geral, esse piado será muito reduzido ou ausente. Da mesma forma, os riscos de agressividade por território são muito reduzidos. Ainda assim, como desvantagem, a ave provavelmente será adquirida com uma certa agressividade por imprint de considerá-lo estranho ao seu meio. Portanto, você precisará de um pouco mais de toque para amansar essa ave. E da mesma forma, o vínculo dessa ave, por maior que seja, sempre será menor do que o vínculo de uma ave com imprint total. Em corujas, verdadeiramente, como já dito, um imprint total é mais aconselhável, mesmo com o risco de suas desvantagens, pois por serem animais extremamente mais independentes e um pouco mais preguiçosos do que algumas outras espécies, o imprint total tende a ser uma ferramenta a mais para o vínculo com o animal. Todavia, como dito, é aconselhável, principalmente nós da equipe Mais Cetreria, em nossa metodologia, utilizamos desta ferramenta extra. Ainda assim, não é dado como obrigatório. Em algumas outras aves, o imprint total é desaconselhável, haja visto que a ave pode tornar-se extremamente mais agressiva na presença de seu tratador. Então, munindo-se deste conhecimento de vantagens e desvantagens de cada imprint, procure saber um pouquinho mais sobre estes antes de adquirir a sua ave, a fim de já direcionar o seu manejo, o seu adestramento, assim como também a idade que você pretende adquirir a sua ave. Desta forma, você poderá controlar um pouquinho mais os bons e maus hábitos do seu animal.